Irmãos, vamos agora para Marcos, capítulo 5. Você que conhece esse trecho, ou Gadareno, ou Gerazeno, né? A minha Bíblia fala Gerazeno, porque Gerasa provavelmente era uma vila, né, dessa região, e Gadara era uma das principais cidades, né, dessa região. Mas eu gosto mais até do Gadareno, que é mais fácil para falar. Então vamos fazer uma rápida oração. Marcos capítulo 5, verso 1. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa-nos dos nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus e Pai, neste momento. Então que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você puder ficar de pé, Marcos 5, do em diante, diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Amém. A igreja não precisa. Então, a gente sabe que esse trecho é um trecho maravilhoso da Bíblia Sagrada. É um dos mais maravilhosos no que diz respeito à libertação. Porque a Bíblia fala que esse homem, ele estava com o quê? Uma legião. Então esse homem, ele era uma perturbação. Essa legião estava para dar cabo, certamente, da vida desse homem. Estava caminhando para isso. Porque a Bíblia fala que ele se feria, né? Aqui no texto, versículo 5, com pedras. Olha só o que o diabo, né, os demônios fazem na vida de uma pessoa. Que estado de degradação ficou esse homem, moral, espiritual. E a gente fica pensando que as pessoas ali, com certeza, que tinham que conviver com isso, elas ficavam também, não é? Perturbadas, porque é isso que o demônio veio fazer na terra. Ele veio trazer perturbação, a gente sabe disso, né? Quantas almas, pessoas, jovens, idosos, pessoas de toda idade, porque o diabo, né, para ele não tem idade. Porta aberta, ele entra mesmo. Vida aberta, ele entra. Ele só não entra na vida que tem Jesus. Nós sabemos disso, não é? Mas fora disso, ele entra. E esse homem aqui, eu fico imaginando, né, o estado dele, né, os cabelos dele, né, cresceram, a sujeira do corpo dele. Então esse homem estava como ali
um animal pior até, né? Ele estava provavelmente pior do que um animal em sua natureza, porque ele estava todo descaracterizado. Uma pessoa normal. Exatamente. Com relação à pessoa normal, o diabo deixou ele todo, né, desfigurado. A humilhação, não é? Mas ele estava possuído. Ele estava possuído. Ele, por ele mesmo, não podia fazer nada, porque ele estava possuído. Não é? Ele estava sofrendo, ele estava precisando. É por isso que nós observamos aqui, ó, no verso 35 do capítulo 4, nós encontramos essa mensagem. Naquele dia, verso 35 do capítulo 4, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, né, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, te importa que pereçamos? Ele, despertando Jesus, né, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Calma, né? Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, por isso que Jesus, ele atravessou, ele foi para outra margem, não é? Por que eles atravessaram ali? Foram para outra margem, de barco. Porque Jesus sabia que aquele homem estava sofrendo, com certeza. Jesus, ele era onisciente, sempre foi, né? Mas no período em que ele esteve na terra, ele não deixou de ser onisciente. Ele sabia que aquele homem estava a qualquer momento para morrer. Legião, sofrimento, se cortando, se ferindo, gritando lá, né, em meio aos sepulcros, uma situação toda assim perturbadora. E a gente vê que antes de Jesus chegar do outro lado, não é? Aconteceu o quê? Uma grande tempestade. Olha só como as coisas são difíceis, né? Antes do grande milagre, da grande libertação do gadareno, teve um grande milagre também no mar. Ao eles atravessarem o mar, levantou-se uma grande tempestade. E ali Jesus, embora os discípulos achando que a morte estava a caminho, né? Jesus estava tranquilo, dormindo, né? E Jesus deu uma palavra. E o que se fez? Bonança. Como diz aqui o versículo de número 39. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E os discípulos já ficaram ali, né, assim, com certeza impactados, maravilhados, vendo, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque quando o Senhor dá uma ordem, o vento tem que se acalmar, o mar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia chama Jesus de também só Deus de Criador? Jesus também. Quando Deus estava criando o mundo, Jesus estava lá, e o Espírito Santo também, meu irmão. Bom, eu fico pensando, a história assim, já não dá margem para isso, mas eu tenho esse pensamento de que quando Cristo falou assim: olha, tem
tenho uma alma que precisa de mim, lá do outro lado, lá do mar. Talvez o mal já soubesse lá que ele ia ter que dar um jeito. Então, a forma que ele tinha para talvez atrapalhar eles era querendo ser essa tempestade, talvez. Isso aí tem para afundar o barco, né? Exatamente. Quer ver? Eu vou impedir isso agora. Só que como Jesus era Deus na forma de homem, agora, e eu penso além por cima da autoridade que ele tem lá no céu, na terra e debaixo da terra. Porque quando ele pede para Pedro andar sobre as águas, o mar tinha que dar um jeito de se firmar ali para que Pedro andasse por cima. Eu fico pensando que autoridade. Exatamente. Que autoridade. E isso é para a gente entender o quê? Jesus fez algum tipo de milagre dos tantos que ele fez sem necessidade? Todos houveram necessidade. Exatamente. Sempre houve necessidade. Ele nunca fez nada por fazer. Ele fez grandes milagres, como esses dois aqui. Eu não vou dizer que a libertação desse homem, a gente pode dizer também, né, que é um tipo de milagre. Né? A gente pode colocar assim. Mas nós podemos dizer que foram dois grandes milagres. Não é? E aí eles chegaram do outro lado do mar. E se depararam com quem? Com o homem possesso, o homem que estava com uma legião, não é? Como ele disse, legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas o interessante no verso 6, diz assim, ó, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ele correu e se prostrou, a palavra adorar aqui é se prostrar. Ele se prostrou. Ele viu a salvação. Exatamente, porque diante de Deus, os demônios se curvam, se ajoelham. É por isso que quando você vê alguém expulsando o demônio, não estou dizendo que isso é certo fazer, cada um tem um discernimento, né? E às vezes a pessoa que está expulsando diz assim, ó, se Deus é na minha vida, em nome de Jesus, fica de joelho agora. O endemoniado fica. Não é? Porque diante do Senhor, os demônios já acostumaram. Eles têm essa ordem, né? Ou eles têm esse tipo de, não vou falar reverência, Tremor, vamos dizer. eles têm esse tipo de medo, não é? Eles têm esse tipo de medo. Eu acho interessante isso aqui. Pastor, É aquele homem se prostrando. mas o mais interessante é o que aconteceu depois. Porque passou um tempo, Jesus volta. Aquele homem, o mais interessante foi que a onisciência do Pai, ele já sabia, ele sabe o que ia acontecer. Aquele povo aceitava Jesus? Não. Era uma região gentia, né? Gentia, não aceitava. O que o Pai fez? Ele converteu um deles, que já sabia a vivência dele, a história dele, Para poder ser missionário. ser missionário e pregar. Exatamente. Então tinha muita coisa envolvida, tinha muito propósito. Por isso né? a tempestade no mar. Exatamente. É o que Então, eu estou falando aqui. exatamente. Olha só, a gente vê na construção da libertação dele todo o grau de dificuldade, porque com certeza o Senhor sabia que esse homem tinha uma missão. E a missão, ela tinha que acontecer. É isso aí. E quem que seria o missionário ali? Esse homem. Quer dizer, o improvável. Olha como é importante a obra de Deus. Os mistérios envolvidos na obra de Deus. Por que tinha que ser ele? Exatamente. Olha só, irmãos, como a gente tem que ter percepção espiritual quando a gente está lendo a palavra. A gente tem que prestar atenção nas revelações, para que a gente veja como Deus age para libertar, para a gente prestar atenção, para a gente ver o poder de libertação. Não é só libertar uma pessoa, não. Aquela pessoa, a partir do momento que ela for libertada, ela vai passar a ser uma testemunha de Cristo, se realmente ela permanecer. Lógico, eu creio que esse homem permaneceu, de acordo com o trecho.
porque o que aconteceu na vida dele foi uma coisa que virou notícia. O que Deus faz na vida de muitas pessoas e até mesmo na nossa vida tem que virar notícia para muitas pessoas ouvirem, verem os testemunhos, ouvirem e crerem, porque o propósito de Deus não é salvar uma pessoa apenas, é através dela alcançar outras pessoas perdidas. E essa região aqui não tinha ali o Evangelho. Essa região era uma região dominada ali pelo paganismo, não é? Mas o Senhor tinha um propósito na vida desse homem. A conversão dele. Tanto é que a gente observa aqui, no versículo 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país ou da região, né? Para fora da região. Então os demônios rogaram ali, pediram para que o Senhor Jesus não mandasse eles para fora daquela região. Os demônios, eles não querem abandonar a região, eles querem tomar posse cada vez mais. Mas onde Jesus chega, o diabo tem que sair, porque não há espaço para dois senhores não. Olha só como o diabo ali, os demônios ficaram perturbados. Eles que perturbavam esse homem e aquelas pessoas, eles sabiam o que estava para acontecer logo na sequência. Eles rogaram: Senhor, não nos mande para fora dessa região. Nós gostamos, em outras palavras, né? Isso aqui eu estou conjecturando, mas de acordo com a Bíblia. Senhor, nós já estamos aqui muito tempo. Nós já estamos aqui dominando essa região aqui, e nós vamos dominar cada vez mais. Mas aí é onde que a gente vê, é onde a gente vê que Jesus chegando, o mal vai se retirando, querendo ou não. Olha só como os demônios, eles sentem, eles tremem, quando eles sentem que vão perder território. É por isso que o crente, irmãos, às vezes a gente aprende até nesse sentido, com os demônios. Nesse sentido, nós não podemos abrir mão. Os demônios não queriam abrir mão, mesmo sabendo que a hora de abandonar o homem estava chegando. E aí, verso 11: ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu isso acontecer. E os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Imagina essa cena. Para que acontecesse ali uma libertação, teve que haver um prejuízo também. Porque, querendo ou não, irmãos, foi um prejuízo grandíssimo, né? 2.000 porcos, uma manada de 2.000, não é? Que foram afogados ali, morreram afogados. Imagina a hora que aqueles demônios entraram naqueles porcos, né? Aqueles porcos todos perturbados ali, e foram para o mar. Olha só a situação. Olha o que o espírito imundo veio causar no mundo: destruição. Mas Jesus permitiu. Jesus, ele poderia não ter permitido, mas ele permitiu isso acontecer, não é? E aí, a coisa mais linda a gente vai ver agora. Versículo, antes de eu falar essa coisa linda, verso 14, para fechar o trecho: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos o que havia acontecido.
tanto a libertação quanto o prejuízo. Você deve ficar bravo demais, deve ter ficado bravo. Verso 15: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Só que eles não temeram aqui no sentido de ter temor de Deus, não. Eles tiveram medo só, porque a sequência vai mostrar isso. Ó. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Saia daqui! Talvez, né? Talvez, seu bruxo! Ou, não sei, mas pediram a ele que se retirasse da região por causa do prejuízo. Não é? Porque as pessoas, elas têm uma tendência de um pensamento. Qual pensamento? Elas pensam mais no material do que no espiritual. Então eles tiveram apenas ali uma sombra, um medo. E eles não, com certeza, valorizaram o que havia sido operado naquela região do Decápolis. E o que aconteceria também. Agora, não sei se depois, talvez algumas dessas pessoas mudaram, né? Ouvindo, refletindo, talvez não falam, né? Mas uma coisa maravilhosa, irmãos, é o que está no verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Imagina essa cena, né? Quando eles foram lá ver, né? Vamos lá ver se é verdade mesmo. Quando chegaram lá, viram um homem assentado, vestido em perfeito juízo. Com certeza, né? Aquilo ali foi causa de assombro para muitas pessoas, não para essas talvez, ou em parte sim, mas elas tomadas ali pelo prejuízo e tal, né? Mas isso foi motivo de assombro para muita gente depois. Porque pensa bem, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa vem à igreja, vou colocar uma situação assim, bem mais leve do que essa. A pessoa, ou na igreja em qualquer lugar, né? A pessoa fica endemoniada. E a gente ora em nome de Jesus, e o espírito imundo sai, a gente não fica alegre naquele dia pensando durante um tempo, né? A gente fica alguns dias pensando naquilo, isso é normal, né? Porque a pessoa voltou ao normal. É uma libertação. Então tem muitas pessoas que precisam disso. Talvez não num estado tão degradante moralmente, espiritualmente, como o do gadareno, mas precisam dessa libertação. Porque a libertação, ela só é por meio desse Jesus Cristo aqui, que liberta. Por isso que a gente tem que pregar para que as pessoas sejam libertadas. Olha que tremendo milagre que aconteceu. Manifestação poderosa. O homem que era atormentado, o homem que se feria, né, com pedras, o homem que os demônios tomaram posse da mente dele. Esse homem foi libertado. Esse homem recebeu a libertação e voltou ao seu estado normal. Porque a pessoa pode estar no pior estado. Ela pode estar no pior estado que alguém possa estar. Mas Jesus, ele restaura. Amém. Se a pessoa quiser, agora o princípio nós pregamos, tem que querer. Se a pessoa quiser, pode estar presa na cadeia física ou espiritual, pode ser uma prostituta, pode ser um assassino, pode ser um pecador qualquer. A pessoa querendo, Jesus transforma a vida dela. Oh, essa é a questão, essa é a pregação. A gente não tem que olhar a condição da pessoa, mas sim se a pessoa quer. Isso aí é um princípio. Ela tem que querer. Se não quiser, não é? Nesse caso aqui, com certeza, esse homem queria.
o estado dele pós-libertação mostra que ele queria. Tanto é que, olha só, versículo 18 em diante. Ao entrar Jesus no bar, suplicava, pedindo ali com humildade, né? Algumas versões dizem rogava, né? Pedindo com insistência, mas ele pediu a Jesus, né? O que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Senhor Jesus, me leva contigo, eu quero te seguir. Eita, aleluia. Qual que é um sintoma real de uma verdadeira libertação? Um sinal de que o efeito da libertação alcançou a pessoa? É a pessoa depois querer seguir Jesus. Amém. É um sinal. Infelizmente, irmãos, tem pessoa que é libertada com fogo gadareno, de legião, de demônio, etc. Mas depois Esquece. a pessoa volta para o mundo numa facilidade. Os 10 leprosos. Exatamente, um voltou para agradecer, foi salvo, né? Nós vemos Os assim. outros 9 esqueceram. Exatamente, isso mostra essa tendência, né? Nos leprosos, realmente. Então, ele pediu a Jesus. Só que Jesus tinha um propósito muito maior. Deus tinha um propósito muito maior na vida dele, nem ele sabia. Mas seria revelado no diálogo. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Não deixou ele segui-lo, né? Mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, ficavam maravilhados, impressionados. Tamanha libertação. Então, esse homem, eu creio, irmãos, que ele levou pessoas a Cristo ali, com certeza, né? Porque Jesus deu uma ordem para ele: não, você não vai me seguir, mas eu te ordeno, vai para os teus e conte o que Deus te fez e como ele teve compaixão de ti. Amém. O que ele fez? Foi e começou a anunciar em Decápolis tudo o que ia acontecer. Então nós temos que ter, irmãos, esse tipo de discernimento. Quantas coisas o Senhor já fez e continua fazendo em nossas vidas? São muitas. Há momentos, eu creio que isso acontece com os irmãos, obviamente. Há momentos na minha vida que eu paro para pensar. Deus é testemunha do que eu estou falando aqui agora. E eu me lembro de coisas, manifestações de Deus do passado, que eu já tinha até meio que me esquecido. Aí a minha mente fica renovada, né? Dá aquela avivada, né? Eu digo para mim mesmo: poxa, Deus é tremendo mesmo, né? Quanta coisa a gente tem para contar, né? Tem hora que eu fico me lembrando das pessoas que, pela misericórdia e vontade de Deus, Deus já me usou para libertá-las no poder do nome de Jesus. Quantos endemoniados, oh aleluia. Outro dia, um pastor até, ele pediu para mim comentar no grupo de pastores sobre possessão, colocou um vídeo lá, aí eu narrei também, não é? Uma experiência que eu tive, e falei no grupo de pastores. Não é necessário somente a pessoa conhecer a Bíblia no sentido do estudo, né, acadêmico. Isso é importante, você conhecer a Bíblia, com certeza. Mas isso tem que ser uma história de fé para você. Tudo que a gente lê na Bíblia, por exemplo, eu fico maravilhado porque quando Jesus disse assim, e esses sinais seguirão todo aquele que crê. Aí eu fico vendo lá os sinais, e esses sinais eles já aconteceram e continuam acontecendo na minha vida. Eu fico alegre. Sabe por quê? Porque se Deus não manifestar na nossa vida, qual é o nosso ministério? Qual o valor do nosso ministério? Vamos ser sinceros. Zero. Se Deus não agir, não opera, né, não acontece nada, os sinais,
não há línguas estranhas, não há expulsão de demônios, nunca houve, né? Tem pessoa que infelizmente nunca passou por essas experiências, ou nunca teve, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas da igreja têm que ter todos os sinais, não estou dizendo assim. Alguma coisa tem que acontecer na vida da pessoa, possível. Não é? Não estou comparando aqui não, tem que acontecer do mesmo jeito que aconteceu na vida de um ou outro, não. Jamais vai fazer isso. Isso não é sensato nem bíblico, fazer comparação. Mas se Deus, Ele com certeza deixou sinais escritos na palavra, dizendo que o Senhor Jesus disse que eles se manifestariam e não estão se manifestando na minha vida, eu tenho que pensar, tem alguma coisa errada comigo. Já estou pregando aí tanto tempo, nunca aconteceu nada possível, né? Não é possível. Então a gente tem que sempre estar aberto para o quê? Para o sobrenatural de Deus. Isso é maravilhoso. Olha só um texto que enche o nosso coração de fé. Como esse homem foi libertado, e eu creio que através da sua libertação e do poder do nome de Jesus, ele libertou muitas outras pessoas, se tornou ali um proclamador da palavra. Ele obedeceu o que Jesus falou. Nós temos que obedecer o que o Senhor tem nos falado. Nós não podemos deixar o diabo lacrar nossa boca. Nós temos que estar nos alimentando da palavra para que um trecho como esse e outros, mas são tantas pessoas, né, que foram libertadas por Jesus, esses trechos da Bíblia entrem em nossos corações para que nós fiquemos espiritualmente cheios da palavra e do Espírito Santo, para que anunciemos por onde quer que nós andarmos, né, nós anunciarmos a palavra poderosa para que outros gadarenos sejam libertados e também possam se tornar homens, mulheres de Deus, aptos para libertar outras pessoas também. É isso que o Senhor quer. Então o propósito não era apenas de Deus para ele, mas também para toda aquela região. Que maravilha, né? Imagina ele ali: Senhor, eu quero te seguir. Não. Não é essa a questão. Você não vai me seguir. O propósito é esse. Mas eu te dou uma ordem. Que maravilha. Por isso que nós temos que cumprir a ordem que o Senhor nos deu, não é? Pastor, e ele ficou tão satisfeito, tão agradecido. Falei, não, isso aí foi pouco demais. O que Cristo já me pediu, eu vou com entusiasmo, eu vou pregar agora. Isso, de acordo com o que o irmão está falando, é verdade. De acordo com o final aqui, ele não se entristeceu depois que Jesus explicou o propósito para ele. Ele foi com tudo, ele foi com fé, porque ele sabia o que havia acontecido, a operação de Deus em sua vida. A pessoa, quando ela sabe quem operou na vida dela, ela não vai ter medo de diabo, de demônio, ela não vai ter medo de pregar a palavra, ela vai ter no coração dela um desejo: Senhor, me dê força, me dê temor, para que onde ou aonde o Senhor me enviar, eu possa ir e proclamar a tua palavra. Amém. Senhor, que eu não fique constrangido olhando as pessoas ou as circunstâncias, mas declarar também, para que quando acontecer, você esteja revestido. E aí você vai na autoridade pregar, porque você sabe em quem você tem crido. O nosso Jesus, ele não é um Jesus de parede, ele não é um Jesus de imagem, ele é o Jesus vivo que está em nossos corações. Nós pregamos o Deus vivo que se manifestou, que se revelou a nós, para que nós também anunciemos ele para outras pessoas. Amém. Essa é a realidade. Então quem tem Jesus não vai ficar quieto. Eita glória! Estou falando assim nesse sentido, né? Ele não vai ficar acomodado com as coisas do mundo, não. O que o Senhor tem para mim não é essa estrutura do mundo que move o mundo hoje, não. O que Deus tem para mim é algo muito maior. É algo incomparavelmente maior. Anunciar a palavra dele, contar o que ele tem feito na minha vida, na vida dos irmãos. Eu tenho que ser uma testemunha. Então eu não vou me amoldar
perdi ao Senhor, que por mim se entregou, que me libertou e me deu vida e vida com abundância. Porque a Bíblia fala, nós sabemos, em João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu, porém, vim dar vida e vida com abundância. Ou seja, então é isso, essa abundância, ele veio nos prosperar, nos dar coisas materiais. Ele faz isso também, mas essa abundância tem a ver com isso, o reino de Deus que foi colocado dentro de nós, que nos faz assim, que faz de cada um de nós uma pessoa diferente. Por isso que nós somos diferentes. Não é porque nós estamos na igreja local, porque isso aí a gente sabe, tem muitas igrejas do mundo. O diabo tem medo de quem está dentro de igreja? Não. Ele tem medo de quem? Está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o diabo, esse ele teme, porque ele sabe, esse aí é uma nova criatura. Esse aí para mim é uma perturbação. Esse, em vez de eu perturbar ele, é ele quem me perturba. Amém. Esse é danado. Esse tem que deixar de perturbar. Estou usando aqui o termo, né? É lógico que o diabo nos atenta. Mas a gente sabe, o diabo sabe quem é quem, né? De acordo com a Bíblia, o diabo tem medo de crente? Ele tem medo de quem? Quem está revestido com a couraça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele tem medo de quem tem Jesus. Amém. Esse aí é o problema para ele, né? Então é isso, irmãos. Esse homem aqui, que atormentado pelo diabo, foi muito tempo, passou, após a sua libertação, a ser uma perturbação para o diabo. Olha como Deus é maravilhoso, né? O diabo fez ele sofrer muito. Depois, ele fez o diabo sofrer. Amém. Tendo que abrir mão daquela região. Querendo, né? Houve prejuízo, não importa. O que importa é o que Deus fez. É o lucro que veio. É o lucro que foi incomparavelmente maior, porque não se pode comparar as perdas materiais com os ganhos espirituais, com uma alma que é libertada por Jesus. Só que só vai entender isso quem realmente é libertado também. Jesus ficou brigando com esse pessoal aqui, não, porque ele sabia que não ia adiantar. A partir daquele momento a obra já havia sido feita. Agora a missão é sua, tem que ir embora, em outras palavras, porque senão esse pessoal vai partir para cima de mim aqui, conjecturando, né? Agora é contigo. Porque aquilo aconteceria, aquela obra aconteceria na linha do tempo. As pessoas que se converteriam ali, né, com o tempo, isso aconteceria. As pessoas que elas se converteriam naquele lugar, isso aconteceria com o tempo. Talvez até alguns desses aqui, né? Mas então a gente tem que saber também, há momentos que a gente tem que fazer o quê? Já pregou? Já aconteceu o que tinha que acontecer? Pelo menos um foi ganho? Sacode o pó dos pés e continua fazendo a obra. Preocupa não. A gente tem que entender também, porque tem hora que tem crente que quer que todo mundo converte na marra. E não é assim. Mas tudo tem um tempo. Agora, aquele que tinha que ser libertado ali, foi. Então pronto. Então Deus tem um propósito para cada missão, né, para cada um de nós. E eu creio que, em nome de Jesus, irmãos, vamos orar para que Deus nos, assim, entregue, nos leve a muitos gadarenos, né? Tanto Ele possa trazê-los, quanto nos levar a eles também, né? Tem coisa mais maravilhosa. O irmão falou para mim quinta-feira, né, a gente pensando aqui e tal. Ele falou que ele estava em Belo Horizonte uns dias atrás e ele pregou com uma menina que estava lá. Caixa. Me permite. Amém. Que eu não ia. A minha filha que pediu, falei, aí estava o meu filho, a minha neta, a minha nora e a irmã estavam indo com a praça.
brincar. Detalhe, era um passeio. Passeio. Mas você estava ligado. Aí, quando ela me pede um picolé, à minha esquerda, o lugar de venda de picolé. Eu paro o carro, todo mundo foi lá nos frios e escolheu os picolé. E o Espírito Santo me mostra ela, que estava no carro. Oprimida. Oprimidíssima. E aí eu fui até ela. Virei para ela e falei, minha irmã, o que está afligindo o seu coração? Ela olhou para mim e falou, quem é o senhor? Eu sou um servo do Senhor Jesus e evangelista da palavra de Deus. E o Espírito Santo está me mostrando você. A colega dela do lado, eram 2 caixas, ela olhou para mim e virou para ela, é de Deus, porque você está orando. E o servo dele chegou aqui a louvar. E aí fui pregar para ela. Pedi a ela para poder entrar, para me orar a ela. Amém. Quando nós entramos, aonde estava servindo o café, e várias pessoas, tinham 5 ou 6 pessoas lá dentro, a mais gordinha, ela virou para mim e disse, ó, aqui dentro não pode fazer oração. E depois eu vi que ela falou, é a que me persegue. E o irmão desistiu depois que ela falou isso? De jeito nenhum. Eu falei, aqui não pode. Eu quero ver ela não deixar eu te orar aqui fora na rua. Aleluia. Peguei ela e fui para a rua. E lá fiz a oração. E falei com ela, em nome de Jesus, aqui, estou colocando a tua vida na mão dele aqui agora. Porque você é serva dele, eu disse, sou. Ela falou de onde que ela era. Então eu falei, minha irmã, não tem. Porque o inimigo está usando os pais dele para te derrubar aqui dentro. Mas ele está debaixo do meu pé e do seu pé. Não aceita a derrota, porque nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário, Jesus nos deu a grande vitória. E tudo que nós pedimos com fé, ele fala, eu derramarei bênção abundante aqui quem. O que está te incomodando? Vamos orar e vamos pedir. E eu tenho certeza que quando eu voltar lá, pastor, eu vou ver aquele povo, em nome de Jesus, ou se converteu ou saiu de lá. Isso. Tá? Olha só, irmãos, o que tem a ver isso que o evangelista falou com o caso do Gadareno? O Gadareno ficava gritando, não é, ali perturbando todo mundo. Ele ficava lá, né, nos sepulcros, e as correntes que eram colocadas, ele rebentava. E o mais interessante, pastor, as cadeias, né? Foi que a colega dela falou. Ela falou, ó, você não estava pedindo a Deus, eu estava orando, pedindo a resposta dele. Já viu? Exatamente. Então acontece. Quando Deus tem que agir, é assim. Ele levanta um para falar, ó, toma posse, pega porque é a resposta de Deus. Então é assim, Deus vai usando. E essa menina, ela estava oprimida, ela estava numa cadeia espiritual. Então vamos quebrar uma cadeia espiritual. Ela estava aceitando a derrota. Porque aquele homem, problema espiritual, se resolve com cadeia física. Colocavam algemas naquele homem, prendiam os pés e as mãos dele, e ele não ficou correntes. E ele, aquela legião de demônios nele, fazia com que ele ali, né, quebrasse aquelas cadeias, aquelas correntes. Então nunca tente resolver um problema espiritual com uma coisa material, porque problema espiritual se resolve espiritualmente por Jesus Cristo. Amém. Tem coisa que não é para cadeia, tem coisa que não é para remédio da terra, tem coisa que é para Jesus. Tem coisa, mas tem que ser aqui. No caso do Gadareno, tentaram prendê-lo. Vamos colocar agora correntes nos pés e nas mãos dele. Agora eu quero ver. Daí a pouco ele quebrava tudo. Agora, quando Jesus chegou perto dele, Jesus quebrou os grilhões dele, amém, espirituais, e ele foi libertado. Amém. Então a gente tem que ter esse discernimento também. Porque se a igreja não vigiar, ela fica só no campo físico. Hoje em dia, principalmente, né? Que tem jeito para tudo, entre aspas. Tem coisas que é só para Jesus. É isso que a gente tem que fazer. O que ele fez? Ele pregou, ele viu primeiro. O Espírito Santo mostrou. Ele avistou, se aproximou, se apresentou.
A colega do lado pega porque é resposta. Vamos orar. Aqui não pode fazer oração não. Em outras palavras, aqui nós não aceitamos não. Então vamos lá para fora, vamos orar lá. Lá eu quero ver quem vai nos impedir. E lá fora ele orou por ela. E foi isso que aconteceu mesmo. Ela já melhorou. E vamos acreditar que quando ele voltar lá, ela já vai estar libertada, porque foi uma obra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que entender isso, meus irmãos, para que a gente não fique trabalhando numa via física quando é algo espiritual. Bem, eu estou falando que tudo é espiritual, mas muita coisa é. Tá? Então a gente tem que ser isso aí. Se coloque os seus pés. Faça assim com suas mãos em forma de receber. Senhor, a todos presentes e ausentes, eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a doce, suave consolação do Divino Espírito Santo. E a todos, ó Pai, no final de domingo, consolado, animado, para que nós terminemos a semana assim e entremos na semana prática amanhã, no consolo, do ânimo, do encorajamento do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas do Deus. Um detalhe, um último clamor, porque antes da operação, provavelmente, é a última vez que nós estamos vendo o nosso amado evangelista Francisco. Né? Então vamos fazer uma oração rápida por ele, porque ele quinta-feira já vai passar pelo procedimento cirúrgico, né? Senhor nosso Deus, amadíssimo e eterno Pai, nós como igreja agora, já terminando tudo, meu Pai, não vamos nos estender aqui, mas é fazer uma prece, uma oração pela vida do nosso amado evangelista Francisco. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar realmente conduzindo todo o procedimento operatório do teu servo, para que tudo venha a dar certo como tem dado até aqui. Meu Pai, aquela burocracia lá dos papéis, o próprio advogado falou, Senhor, que nunca aconteceu algo dessa natureza, uma resposta do Estado tão rápida. E ela veio, porque o Senhor estava na questão que foi apresentada ao Senhor. Assim, meu Pai, continue trabalhando, que o Senhor guie todos os médicos, a equipe lá, meu Pai, médico que vai operar o teu servo, para que o teu servo tenha uma operação, meu Pai, bem sucedida, tranquila, possa ser um período de recuperação bom, para que ele esteja o quanto antes aqui, para dar o testemunho para a honra e glória do nome do Senhor, de que o Senhor, ó Pai, fez a obra na vida dele, concluindo por meio dessa cirurgia, e para a glória do teu santo e bendito nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Não vai embora sem dar a paz de Cristo e está do seu lado, para terminar o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Já estava Jesus. Estou falando, o branquinho já tem, estou falando o branquinho.